Quando um homem se põe a pensar, as palavras e a música, uma rubrica da autoria de Fernando Mão de Ferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana com o tema A Mulher nas Músicas e Canções dos Poetas e Cantores de Abril. Quando um homem se põe a pensar, na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. Disseram-me um dia, Rita, põe-te em guarda, aviso-te, a vida é dura, põe-te em guarda, cerra os 2 punhos e andou, põe-te em guarda. Eu disse adeus à desdita e lancei mãos à aventura, ainda aqui está quem falou. Galguei caminhos de ferro, põe-te em guarda, palmilhei ruas à fome, põe-te em guarda, dormi em bancos à chuva, põe-te em guarda, e a solidão não erro, se ao chamá-lo o seu nome, vai que nem uma luva. Anda com homens de faca, põe-te em guarda, vive com homens safados, põe-te em guarda, morei com homens de briga, põe-te em guarda. Uns acabaram de maca e outros ainda mais deitados, o coveiro que o diga. O coveiro que o diga, quantas vezes se apoiou na enxada, e o coração que o conta, quantas vezes já bateu o canar. Coveiro que o diga, quantas vezes se apoiou na enxada, e o coração que o conte, quantas vezes já bateu canada. E um dia de tanto andar, põe-te em guarda, eu vi-me exausta e zangue, põe-te em guarda, entre um berço e um caixão, põe-te em guarda. Mas quem tratou de me amar soube estancar o meu sangue e soube erguer-me do chão. Veio a fama e veio a glória, põe-te em guarda, passearam-me de ombro em ombro, põe-te em guarda, encheram-me de flores o quarto, põe-te em guarda. Mas é sempre a mesma história, depois do primeiro assombro logo o corpo fica farto. Andei com homens de faca, põe-te em guarda, vivi com homens safados, põe-te em guarda, morei com homens de briga, põe-te em guarda. Uns acabaram de maca e outros ainda mais deitados, o coveiro que o diga. O coveiro que o diga, quantas vezes se apoiou na enxada, e o coração que o conte, quantas vezes já bateu canada. Coveiro que o diga, quantas vezes se apoiou na enxada, e o coração que o conte, quantas vezes já bateu canada. E o coração que o conte, quantas vezes já bateu canada. Ser mulher, mesmo em democracia, é estar ainda distante de uma igualdade plena na sociedade, pelo que muitas das reivindicações que os movimentos feministas pugnavam nos séculos XIX e XX continuam por atingir. Em Portugal, com a Constituição Democrática de 1976, a mulher passa a ter pleno direito à participação política, ao divórcio, ao ensino, ao emprego e inclusive à integração nas Forças Armadas.
são conquistas importantes, consignadas na Lei Suprema do país, que, no entanto, e apesar da sua importância, em muitos aspectos não têm equivalência no seio familiar e social, fruto de gerações nas quais à mulher era reservado um papel subalterno e de inferioridade hierárquica em relação ao sexo masculino. Tida como fada do lar, é certo que só o salário do homem era escasso para as despesas da família e, sempre que possível, a mulher acumulava todo o trabalho de casa, de educação e alimentação dos filhos e também os duros trabalhos nos campos, nas fábricas ou de serviços em casa de gentes mais abastadas. Por vezes, crianças com idades de 6, 7 e 8 anos eram entregues pelos pais a essas gentes mais abastadas para prestarem pequenos serviços a troco de comida e dormida, e as meninas cresciam em ambiente de servidão para o resto das suas vidas, com abusos de toda a espécie e ordem. A Revolução dos Cravos trouxe uma madrugada de esperança também para a mulher, e os poetas e cantores refletem essa esperança ou a denúncia de comportamentos para com a mulher. Chamava-se ela Marta, ele doutor Dom Gaspar, ela pobre e gaiata, ele rico e tutelar. Gaspar tinha por Marta uma paixão sem par, mas Marta andava farta, mais que farta de aturar. Casa comigo, Marta, que eu estou morto por casar. Casar contigo não me não te metas comigo, deixa-me da mão. Casa comigo, Marta, tenho roupa a passajar. Tenho talheres de prata, mas estão todos por lavar. Tenho um fazão no forno e não sei cozinhar. Camisas, camisolas, lenços, fatos por passar. Casa comigo, Marta, tenho roupa a passajar. Casar contigo não me não te metas comigo, deixa-me da mão. Casa comigo, Marta, tenho ações e rendimentos. Tenho uma cama larga num dos meus apartamentos. Tenho ouro na Suíça e padrinhos aos centos. Empresto e hipoteco e transaciono investimentos. Casa comigo, Marta, tenho ações e rendimentos. Casar contigo não me não te metas comigo, deixa-me da mão. Casa comigo, Marta, tenho rédeas para mandar. Tenho gente que trata de me fazer respeitar. Tenho meios de sobra para te nomear. Rainha dos Pacovios, da Canha e da Além-Mar. Casas comigo, Marta, que eu obrigo-te a casar. Casar contigo não me não, só me levas contigo dentro de um caixão. Maria do Céu Pires, em Mulheres de Coragem, escreve-nos sobre Maria Lamas. O livro Mulheres do Meu País foi realizado na fase mais tormentosa da sua vida e reflete o seu grande sonho de um mundo mais harmonioso e iluminado de fraternal amor. É desta forma que, em 1948, Maria Lamas se dirige a todas as mulheres portuguesas a quem dedica o seu livro As Mulheres do Meu País. Esta monumental obra surge na sequência da publicação em fascículos de pequenas reportagens sobre o cotidiano de algumas mulheres no Modas e Bordados, suplemento do jornal O Século, de que era diretora. Resultou de uma apurada investigação que envolveu inúmeras viagens por várias regiões do país, do litoral ao interior, do norte a sul. Hoje, a 70 anos de distância, apesar das diferenças de linguagem e de estilo, esta pesquisa mantém pleno valor antropológico, histórico e também político. Maria Lamas, jornalista, tradutora e escritora, foi igualmente uma etnógrafa, mas com profundo sentido universalista. Este seu trabalho, embora dê conta da situação das mulheres camponesas, operárias, intelectuais, artistas na primeira metade do século XX, está imbuído igualmente de um sentido universal, pois os rostos, as histórias e toda a descrição sociológica e vivencial que apresenta pode ser entendida como testemunho de humanidade. Em 1936 e nos anos seguintes, desenvolveu uma intensa atividade em defesa da paz, denunciando a Guerra Civil Espanhola,
o que a leva a promover o Manifesto das Mulheres Portuguesas contra a Guerra e a organizar várias conferências sobre a paz, no Porto e em Lisboa, na sequência das quais surge a Comissão Nacional para a Paz, que agregou a maior parte da oposição à ditadura. Participou também em vários congressos mundiais pela paz, nomeadamente o que se realizou em Ceilão. Já depois da Revolução, em 1965, foi presidente honorária do Movimento Democrático de Mulheres. Todo o seu percurso de vida é ímpar, caracterizado pela constante intervenção cívica, cultural e humanista. É um exemplo que nos deve inspirar e orientar na demanda do equilíbrio entre a utopia e a realidade no caminho da fraternidade e da igualdade. Pela estrada desce a noite, Mãe Negra desce com ela. Pela estrada desce a noite, Mãe Negra desce com ela. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra não sabe nada. Nem buganvílias vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra tem voz de vento, voz de silêncio batendo nas folhas do cajueiro. Ai, nas folhas do cajueiro. Tem voz de noite descendo da mansinho pela estrada. Tem voz de noite descendo da mansinho pela estrada. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra não sabe nada. Que é feito de... Ana Paula Fitas, na antologia do Conto Alentejano, conta-nos uma história a que deu o nome Meninas d'Água a Preto e Branco, em que refletia as dificuldades de crianças que vinham dos montes para a escola e que em muitas situações eram maltratadas pela própria professora. Chegavam às 7h30 da manhã. A escola vinha a abri-la a Dona Marcelina às 8 horas e elas entravam escorrendo água dos cabelos aos pés, batas pingando e deixando assomar à vista a cor das blusinhas de malha feitas em casa pelas mãos mais ou menos ajeitadas das mães ou das irmãs, mais velhas, amareladas, azuis, verdes ou vermelhas, sob o terilene transparente, irritantemente colado ao corpo. A chuva caía generosa e farta do céu, muito negro, abençoando as sementeiras e acalentando as esperanças de quem as plantara, nunca suspeitando que a terra viesse a sofrer secas das que hoje desoladamente tão bem conhecemos. Elas, as meninas, com 7, 8, 9, 10 e até 14 anos, vinham de longe, a pé, sozinhas ou acompanhadas pelos pais, que no carro, puxado por um burrinho ou uma mula, sob um único chapéu de chuva, atravessavam às escuras as manhãs, só com uma lanterna presa no lateral externo da traseira, até serem deixadas à porta da escola, para os pais voltarem tão depressa quanto possível aos montes, onde o trabalho rural do dia, esgotante e mal pago, se repetia sem possibilidade de folgas ou horizontes.
Às vezes, a menina Carolina lá lhes dava uma toalha para enxugarem as cabecinhas encharcadas, antes de entrarem na aula. Isto depois de um dia, a Beatriz ter ficado a tremer de frio, com os lábios já roxos no vestíbulo, em plena corrente de ar, entre a porta principal do edifício escolar e a porta de acesso ao recreio, parada, incapaz de andar e de falar. A professora chegava às 9. Antes, sentadas, todos se levantavam de um só gesto à sua entrada. Nos 2 primeiros anos, as aulas iniciavam-se com orações memorizadas pelas crianças, com escasso significado e muito temor dos puxões de orelhas do padre, que às quintas-feiras entrava sala dentro, como um patrão, verificando se tinham estudado o catecismo. Depois, passaram a rezar apenas nesse dia, sentadas sob os olhares de Salazar e Tomás, entre os quais o crucifixo adquiria um estranho poder de expiação punitiva. A aula começava com a correção dos trabalhos de casa. Mãos trêmulas, inchadas de frieiras e olhares cabisbaixos, abriam os cadernos sobre as carteiras, entre as quais desfilava o semblante implacavelmente inquisitivo da professora, que sabia onde parar e com que rigidez reagir, ainda antes de se debruçar sobre as folhas, geralmente molhadas ou amarrotadas, que desinquietavam os coraçõezinhos frágeis e assustados. Que vergonha é esta? Já viste esta porcaria? Nódoas de gordura, tudo esborratado. Anda cá! Dizia para em seguida se virar de costas de regresso à secretária. O silêncio sepulcral era interrompido apenas pelo som dos seus sapatos, marchando decidida. Atrás, de cabeça baixa, as crianças iam desfiando, quase em sussurro, as suas justificações. Foi o meu irmão que me apanhou distraída e quando o vi já ele revirara as folhas todas. Tinha estado a comer pão com manteiga. Foi a chuva esta manhã, chovia tanto, e o vento empurrava a água na nossa direção. Endireita-te e estende a mão, dizia a voz indiferente, ora vingativa da professora. As miúdas abriam a palma da mão, encostando o cotovelo ao corpo para suportar melhor a pancada, mas a professora, convicta de que magoar era a forma mais eficiente de ensinar, dizia em tom mais forte: estende a mão, como deve ser, estica o braço e vira a palma da mão para cima. Nessa altura, a régua elevava-se, grossa e comprida, e as reguadas estavam brutais, estalavam brutais, caindo secas, umas a seguir às outras, nas mãozitas abertas, enquanto um frémito de dor partilhada percorria as colegas de olhos arregalados e aterrados, calculando a força de que seguramente seriam as próximas vítimas. No centro da avenida, no cruzamento da rua, às 4 em ponto perdida, dançava uma mulher nua. A gente que via a cena correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas surge António Capela, que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia não é biombo de sala, que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia não é biombo de sala. Dizem que se chama Teresa, seu nome é Teresa Torga. Mudou pica bem Benfica, atura a malta da Borga. Aluga quartos de casa, mas já foi primeira estrela. Agora é modelo à força, que o diga António Capela. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. No centro da avenida, no cruzamento da rua, às 4 em ponto perdida, dançava uma mulher nua. A gente que via a cena correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas surge António Capela, que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografia.
sala, que aproveitando a barbuda só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia não é biombo de sala. Do livro O Cavador, que lia livros no tempo de Salazar, de Francisco Cantanhede. Só no domingo Maria falou com o seu homem sobre o assunto que tanto a preocupava. Estava prenha outra vez, tinha de fazer o desmancho. Logo a compara a uma porca parideira, o que a leva a confrontá-lo. Tu é que dizes que faz a festa lá dentro e atiras os foguetes cá fora, pois parece que atiraste os foguetes lá dentro. O marido sugere que deixem vir a criança. Talvez fosse uma menina, e o último dos 8 desmanchos quase a matara. Mas para esta mulher, a solução passava por pedir à tia Maria Fortuna para que acabasse com o feto, espetando-lhe a vareta do guarda-chuva. A dúvida sobre o que fazer persistia, pois falava-se que a Graciete tinha morrido por causa de um desmanche. A conversa manteve-se durante mais alguns minutos, prolongou-se durante semanas, mas acabaram por decidir deixar nascer a criança. Talvez as coisas melhorassem, talvez houvesse um aumento da jorna, talvez Maria conseguisse ir para o arroz ou para as vindimas no Ribatejo, onde ganhariam mais alguma coisinha, talvez sempre, o talvez. Maria arrancou sergaços, fez a apanha da azeitona e a monda. No final de junho começava a ceifa. A barriga enorme de Maria dificultava os movimentos exigidos naquela safra. Às vezes é no meio do silêncio que descubro o amor em teu olhar. É uma pedra, é um grito que nasce em qualquer lugar. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal aquilo que sou. Sou um grito, sou uma pedra de um lugar onde não estou. Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não. E troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Às vezes é no meio do silêncio que descubro as palavras. A noite mais longa, de Helena Pato. Éramos amigas. Estávamos juntas e cúmplices no cotidiano da cadeia, ainda que eu, como sempre em situações semelhantes, receasse não me redimir completamente da minha origem de classe. De facto, pareceu-me que aos poucos eu ia ganhando a confiança das amigas. Não pertencer ao proletariado dificultava as coisas. Sentia-me uma camarada de segunda. Seria mania minha. Lembro-me de que, apesar disso, nos entendíamos bem, que podíamos ter vivido sem grandes sobressaltos os meses que nos faltavam até ao fim do período de isolamento, até à formalização da acusação, que provavelmente nos levaria ao Tribunal Plenário da Boa Hora. A criança tinha perto de 1 ano e meio e acompanhava a mãe na PIDE e na cadeia desde o primeiro momento. No dia da prisão, foi ao colo de Maria para a identificação e interrogatórios na rua António Maria Cardoso. Ficou ao lado de Maria horas a fio, na sede da PIDE. Vivia com a Maria naquela ala do Forte Caxias havia quase 2 meses. A camarada não estava autorizada a sair para o recreio. Logo a criança não apanhava ar, não corria, não via mais ninguém. Não brincava fora das 4 paredes da cela. Alimentava-se do mesmo que a mãe. Ela não largava o filho e exigia a libertação. Eles exigiam que falasse, que denunciasse. O menino ficava no meio. Dia após dia era isto. Não conseguíamos entretê-lo nem acalmá-lo. Comia pouco. Pouco sorria, mal dormia e gritava de manhã à noite. Uma dor de alma. Gritos ensurdecedores, gritos de aflição, roucos. Gritava enquanto corria por entre as camas, numa explosão da energia que tão dolorosamente acumulava. Uma corrida desenfreada e desesperada, a que só punha termo atirando-se contra os ferros dos beliches. Ou então subia literalmente por uma parede acima e deixava-se cair. Só assim, já exausto e com a cabeça magoada, adormecia nos braços da mãe. Ela, a mãe, às vezes chorava. Era uma imagem surreal de Maria com a menina, em tempos de ditadura. Amélia dos olhos doces, quem é que te trouxe grávida da esperança? Um gosto de flor na boca, na pele e na roupa, perfumes de França.
cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e pões. Quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia dos olhos doces, quem dera que fosses apenas mulher. Amélia dos olhos doces, se ao menos tivesses direito a viver. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e pões. Quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia gaivota, manto poeta, rosa de café. Amélia gaiata do bairro da Lata, do cais do Sodré. Tens um nome de navio, teu corpo é um rio onde a sede corre. Olhos doces, quem diria que o amor nascia onde a Amélia morre. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e pões. Quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Olhos doces, hoje estivemos com as músicas e canções A Balada da Rita, de Sérgio Godinho, Casa Comigo Marta, de José Mário Branco, Mãe Negra, de Paulo de Carvalho, Teresa Torga, de José Afonso, Silêncio e Tanta Gente, de Maria Guinot, Amélia dos Olhos Doce, de Carlos Mendes, e Balada por uma Velhinha, de Carlos do Carmo. Quando um Homem se Põe a Pensar é um programa das edições Colibri em colaboração com a Rádio Horizonte FM. Gratos à Raquel Ferreira pela gravação e a imagem gráfica, ao André e ao Manuel Monteferro pela produção técnica e pela divulgação, à Helena Gil pelo apoio informático, ainda aos companheiros de emissão na Rádio Horizonte FM. A todos uma boa noite, com saúde, com muita saúde. Está tão só com a sombrinha que é o seu pano de fundo. Num banco de jardim, uma velhinha está sozinha. Não há coisa mais triste neste mundo. E apenas faz ternura, não faz pena, não faz dor. Pois tem no rosto um resto de frescura. Já cozeu alpargatas e bandeiras verdadeiras, amargou a pobreza até ao fundo. Dos ossos fez as mesas e as cadeiras, as maneiras que a fazem estar sentada sobre o mundo. Neste jardim é ela, a trepadeira das canseiras, das rugas, onde o tempo é mais profundo. Num banco de jardim, uma
velhinha nunca mais estará sozinha, o futuro está com ela. E abrindo ao sol o negro da sombrinha poidinha, o sol vem namorá-la da janela. Se essa velhinha fosse a mãe que eu quero, a mãe que eu tinha, não havia no mundo outra mais bela. Num banco de jardim